Agora vem pra cá, 1 e 1, a gente já tá com um convidado, a Tadina já tá aqui. Muito bem-vindo à nossa sala. Dr. Douglas Mello, que é radiologista, gente. E a gente vai falar de um assunto que é super especial, que a gente tá no Outubro Rosa ainda, né? E ele vai tirar agora todas as nossas dúvidas sobre o câncer de mama. Quais são os tratamentos, prevenções? Você tem alguma dúvida? Manda o WhatsApp pra gente, que já tá aqui em mãos, agora, tá na minha mão aqui, ó. Pode botar o WhatsApp, que é o 98216-0127. De novo. 98216-0127. Manda sua dúvida, que o Dr. Gilberto está aqui para responder pra gente. Agora, eu vou começar com uma dúvida, né? Na verdade, assim, eu tenho certeza que muita mulher que está assistindo a gente aí, às vezes tem vergonha de ir no médico, tem vergonha de dizer que sentiu um carocinho no peito, né? Porque ainda é um tabu, né? O câncer de mama, mas só que quando a gente sabe que desde o comecinho é tratado, pode ter a cura 100%, né, doutor? Com certeza. Boa tarde. Seja bem-vindo, prazer receber. Prazer todo meu, estou à disposição. Obrigada. Sem dúvida, o diagnóstico precoce, ele permite realmente a cura do câncer de mama, na maioria dos casos, né? Em até 90% dos casos, a sobrevida em 10 anos, ela é conseguida de forma natural com o diagnóstico precoce. Mas para isso, realmente tem que ter esse tipo de diagnóstico. Muito bem, né? Ó. 1 e 2, vamos aqui pro nosso telão aqui para saber se já tem gente participando conosco aqui para responder a pergunta do nosso telespectador. Eu já tenho aqui, ó. Gostaria de saber quando a mamografia de rotina deve ser iniciada. É a Paula Costa da Raposa. E aí, doutor? Oi, gostaria de saber quando a mamografia de rotina deve ser iniciada. Ok. Paula Costa, boa tarde. Que idade, mais ou menos? A idade de corte 40 anos. A partir dos 40 anos, a mamografia anual de rotina deve ser iniciada. Obviamente, existe uma variação dependendo de caso a caso, de histórico familiar, do biotipo da paciente, né? Então, mas de um modo geral, a partir dos 40 anos, uma mamografia por ano deve ser realizada. Entendi. E outra coisa, e não só a mamografia, às vezes, para quem tem prótese de silicone, por exemplo, às vezes a gente pode fazer uma ultrassonografia. Sim. Funciona também. Com certeza. A prótese de silicone, ela é muito segura. As próteses que hoje são utilizadas, elas são extremamente seguras, de tal forma que qualquer exame de imagem que você faça, incluindo a mamografia, que tem que apertar um pouquinho, ela não é contraindicada. Entendi. Né? Então, você pode continuar fazendo sua mamografia anual para as mulheres que têm prótese acima dos 40 anos, sem nenhum tipo de interferência. Existem outros exames que também complementam a mamografia, como a ultrassonografia e a ressonância magnética. Entendi. Inclusive, a ressonância magnética existe uma acurácia ainda até superior na avaliação específica da prótese, né, e das suas alterações, que são as roturas intra e extracapsulares. Então, a ressonância é o exame, talvez, de eleição aí nesse tipo de avaliação. Legal, muito bem, o assunto é esse câncer de mama, né? Estamos no Outubro Rosa, 1h04. O WhatsApp tá aparecendo aí para você participar com a gente. E vamos ver se tem mais uma pergunta aqui, ó, para a gente responder, para o nosso querido doutor responder. Sou a Solange Oliveira, sou de Codó, tenho 35 anos e gostaria de saber, antes dos 40 anos, que exames são aconselhados? Solange Oliveira, Codó. Ok, Solange, muito boa pergunta. A mamografia, ela pode ter uma indicação específica antes dos 40 também. Devido à densidade da mama, ela perde um pouco a sensibilidade diagnóstica. Mas abaixo dos 40, a ultrassonografia seria o exame de screening, né, para diagnóstico de nódulos e câncer, dependendo da fase em que se encontra. A ressonância magnética, né, também é um exame interessante. E existem outros exames, como, por exemplo, a elastografia, que é uma coisa até recente e ainda pouco disponível no mercado, talvez só alguns lugares que tenham a elastografia AF, né, que também complementa o diagnóstico de eventuais nódulos identificados na ultrassonografia e na mamografia. Mas, de um modo geral, abaixo dos 40 anos, a ultrassonografia é o exame de eleição. Entendi. E para quem ainda não fez uma ultrassonografia ou só o exame de toque, a pessoa consegue sentir algum nódulo? Sim, existe A partir daí a gente procura um médico ou não? Não, de jeito nenhum. O médico... Tá. O mastologista, ele é imprescindível em todas as situações, certo, até antes do exame.
entre escolher fazer o autoexame e procurar um mastologista, procure um mastologista. Tá vendo? O autoexame ele é contraindicado se você não procurar um médico, porque você acha que não tem nada e na verdade está escondendo alguma doença. Veja bem, os nódulos eles começam pequenininhos, né? E aí que entra o diagnóstico precoce e a cura, quando você tem o diagnóstico do nódulo ainda milimétrico, com 1, 2, 3 milímetros. A palpação não permite identificar esse tipo de alteração. Às vezes até o mastologista, que é experiente, não consegue às vezes identificar. Então o exame de imagem entra aí. O autoexame é importante? É, mas não substitui o mastologista nem os exames de imagem. Né? É interessante que se faça, obviamente, mas não substitui. Aí, 1h06, e olha, vale lembrar também que a Difusora entrou na campanha, todo mundo, eu, Tagna, pessoal da rádio, a Paulinha, todo mundo entrou nessa campanha que é o Outubro Rosa, e você está acompanhando os nossos depoimentos nos intervalos. E você que está em casa, continua participando e perguntando. Nesse momento, doutor, só para você ter uma ideia, você e a Tagna, eu estou aqui nas minhas mãos com mais de 350 mensagens agora nesse momento de WhatsApp, que bom. de pessoas que estão querendo, né, interagir, falar mais sobre essa pauta, desejando feliz dia do médico também, porque foi ontem, né, a gente não pode esquecer, daqui a pouco a gente também tem o doutor Valadão aqui para conversar com a gente, e eu vou aqui, ó, para mais uma pergunta no nosso telão. O que eu tenho aqui, ó, é a Camila Coelho de Alcântara. Alcântara, um abraço para todos vocês. É verdade que a mamografia não é o melhor exame para quem tem mamas densas? Não é bem assim. O que ela quis dizer com densas? Exato. Primeiro eu vou explicar o que é mama densa. Camila Coelho, boa tarde, Camila. Certo, Camila, o que é mama densa? Mama densa acontece nas mulheres jovens, isso é natural, no processo de envelhecimento. A mama jovem, ela é uma mama densa, porque tem muito tecido glandular. E no exame de mamografia, para quem já viu, ela aparece com uma imagem branca, né? O nódulo também aparece com uma imagem branca e às vezes as calcificações aparecem branca. Então, às vezes a mama densa camufla, esconde essas alterações, né? E as mamas densas acontecem em mulheres abaixo dos 40 anos, né? Então, daí a dificuldade de às vezes dar o diagnóstico abaixo dessa faixa etária com a mamografia. Mas a mamografia, mesmo assim, ainda é o exame que dá o diagnóstico precoce, né? Os demais exames, eles são complementares. No Brasil, a mamografia é o exame de eleição. Agora, realmente, perde sensibilidade abaixo dos 40 anos. Né? Entendi. E então, uma mulher que... Eu tenho 32 anos. Sim. Eu preciso fazer exame de rotina, assim como a gente vai no ginecologista anualmente, né? Ou de 6 em 6 meses, ou uma vez por ano. Eu também preciso ir no mastologista e fazer esses exames? Sim. Mesmo sem nenhum diagnóstico em família, eu não tenho nada disso. Olha, eu me consultando, tá, gente? Eu tô fazendo ao uma vivo, consulta, né? Ao vivo. 1h09 ela consulta aqui. Lógico, a pessoa logo aproveita, trabalha mesmo, para logo fazer uma consulta. Não, eu tô falando por você também, telespectador, que deve ter suas dúvidas, como eu tenho as minhas. Eu preciso fazer também mamografia ou uma ultrassonografia anualmente também? Olha só, essa pergunta caberia bem melhor por um mastologista, mas eu vou tomar um pouco o espacinho dele aqui e responder. Cada caso é um caso. Certo. Existe sim, às vezes, indicação de mamografia abaixo dos 40 anos, incluindo com 32 anos. Eu nunca fiz mamografia. Existe. Quando você tem um histórico familiar, você tem hábitos de vida que predispõem ao câncer de mama, a questão da obesidade influencia na incidência do câncer de mama, às vezes existe sim a necessidade de fazer a mamografia, mesmo sabendo que a sensibilidade diminui, né? Em relação a procurar o mastologista, sim, você tem que fazer isso todo ano ou a cada 6 meses, dependendo da sua alteração. Mas eu indico sim, anualmente o exame, a ida ao mastologista, e se houver algum tipo de necessidade de exames complementares, ele com certeza vai indicar. Dentre eles, a mamografia, a ultrassonografia e a ressonância magnética e a elastografia, né? A elastografia AF. Muito bem, ó. Agora, 1h10, você que está em casa, obrigado pela sua participação, é importantíssimo você estar conversando com a gente, e eu já fiquei sabendo que vão vir sempre, né, profissionais médicos aqui para estar conversando com você, que é um assunto muito importante, né? Tem mais uma aqui para a gente interagir agora, Wanda Silva, de São José de Ribamar. O que pode ser feito para a doença ser prevenida? Tá aí, acho que é uma pergunta legal para a gente finalizar o nosso bate-papo. Não, com certeza. Wanda, tudo que faz bem para a sua saúde previne o câncer de mama, né?
você ter hábitos saudáveis, incluindo alimentação, exercício físico, o emagrecimento, né? Isso são fatores que dependem somente de você. Então, se você tiver esse tipo de hábito, você vai realmente reduzir a incidência do câncer de mama. Lembrando também que o álcool e o fumo também tem influência no câncer de mama. Existem outros fatores que são genéticos e isso não depende de você. Isso é a cargo da sorte. Mas os hábitos alimentares e de não fumar e não beber, com certeza você já está dando um grande passo aí para evitar o câncer de mama. Muito bom. Então, acho que uma vida saudável, né? A gente, ainda mais hoje em dia, com tudo tem conservante, tem várias coisas, a gente pensa que não existe, mas só que pode estar muito pertinho da gente, né? Então, mudar os hábitos é a melhor opção. Com certeza. Melhorar e mudar os hábitos é a melhor opção. O câncer de mama não escolhe cor, idade, credo, nada. Idade, Racial, credo, absolutamente nada. Existe, às vezes, uma maior predisposição das mulheres brancas ter o câncer de mama. As mulheres negras têm menor incidência, mas quando tem é mais agressivo. Entendi. Mas, de um modo geral, ele não escolhe. Às vezes é aleatório, né? Tá aí. Mas, sim, é muito importante. Muito bom. Muito obrigada, 1h12, viu? eu quero só agradecer mesmo a sua participação, dizer que as portas estão abertas, mandar um beijo especial para Karine Baldez. Beijo pra Verdade, você. Karine, obrigada. Obrigada, Renato e Ricardo Gama também, que são meus amigos de muitos anos. Obrigada por você estar aqui com a gente Eu hoje. que agradeço e me coloco à disposição sempre que precisar. Com Pois certeza, obrigada. Ó, viu? agora, Obrigado. 1h12, não sai daí, que vamos conferir o que vai ter no próximo bloco? Vamos sim, Pode vamos ser? lá. Roda aí.